Filemon. Deixa eu pedir os meninos. Amém. Pode ser o versículo 5. Para facilitar para vocês, eu vou emprestar o telão hoje, tá? Mas vocês não se acostumem com isso. Eu vou emprestar para vocês hoje, é só hoje. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler junto? Nós todo mundo junto? Vamos. 1, 2, 3 e... Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos que são os irmãos. Que Deus abençoe sua palavra. Podeis se assentar, por favor, em nome de Jesus. A história de Filemon é uma história linda. Pouco pregado na igreja. Felizmente a gente tem visto o Antigo Testamento ser mais pregado, a lei de Moisés ser mais pregada nas igrejas do que a graça de Deus. Nessa igreja, a gente está tentando mudar essa história, a gente está tentando mudar essa situação, porque a doutrina para a igreja não está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra das coisas que haveriam de vir. A doutrina apostólica para a igreja, ela se encontra no Novo Testamento. Inclusive, a nossa saudação na igreja não é com paz do Senhor. A saudação da igreja, ela é graça e paz. Por quê? Porque em todas as cartas de Paulo, no Novo Testamento, você não vai encontrar paz do Senhor. Todas elas, você pode abrir em todas as cartas. Leia as cartas de Paulo, no primeiro versículo que não tem paz do Senhor. É graça e paz. Então o padrão da igreja é o Novo Testamento, não o Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento a gente encontra uma história de um discípulo. E a gente aprende com Filemon o que é ser um discípulo de verdade. E a gente aprende com Paulo o que é ser um discipulador de verdade. A história de Filemon é uma história linda. A história começa com um homem chamado Onésimo. Onésimo, ele é escravo de Filemon. Naquela época, nos tempos bíblicos, havia muitos escravos. E Onésimo era um deles. Escravos de um senhor bom. Escravo de um discípulo de Jesus, discípulo de Paulo. Filemon era um bom senhor para o escravo dele. Porém, Onésimo aprontou demais com Filemon. Onésimo foi desobediente. Onésimo traiu a confiança do seu senhor, chamado Filemon. Onésimo foi aquele tipo de gente ingrato, que recebeu amor, recebeu cuidado, recebeu proteção, recebeu carinho, recebeu sustento, mas que ousou a fazer rebelião contra o seu senhor. E aconteceu que Filemon amava muito esse escravo chamado Onésimo. Aconteceu que Onésimo passou a noite, mas não amanheceu na casa de Filemon. Onésimo deixou, foi embora. Abandonou a comunhão, abandonou o convívio. E nessa trajetória de Onésimo, eu não creio em coincidências, mas eu creio que Deus faz com que propósitos na terra possam se encontrar e se cruzarem. Onésimo vai então para bem longe, para que Filemon não possa saber onde ele está. Ele desaparece, como diz o ditado goianês, ele desaparece no mapa. Ele some na roça de Piqui. Onésimo desapareceu. Só que no caminho em que Onésimo estava caminhando, andando para longe de Filemon, traindo a confiança do seu senhor, Onésimo conhece um homem chamado Paulo, um apóstolo, um homem de Deus. E quando Onésimo encontra Paulo, conhece Paulo, Paulo está pregando o Evangelho que leva a gente a perdoar, o Evangelho que leva a gente a se arrepender, começar uma vida nova, o Evangelho que faz a gente voltar atrás para consertar os nossos erros e recomeçar de uma forma diferente. Paulo estava pregando e Onésimo ouviu. Então Paulo faz o apelo: quem quer aceitar Jesus? Onésimo levanta a mão, aceita Jesus, e o próprio apóstolo Paulo começa a discipular esse homem chamado Onésimo. E como nós sabemos que discipulado não é estudo bíblico, discipulado não é mestre e aluno, não é professor e aluno, discipulado é relacionamento um a um. Discipulado é abrir o coração. Discipulado é tocar nas áreas em que a gente tem dificuldade para vencer. E quando alguém fala conosco, a Bíblia garante que a gente é curado, que a gente é ativado.
Ninguém pode ser ativado na vida a não ser por outra pessoa que o ativa. Então Onésimo agora vai abrir o coração para Paulo. Ele diz, Paulo chega para ele e fala assim, Onésimo, me conta a tua história, quem é você, me fala. Aí ele vai falar assim, olha, eu sou um fujão. Eu saí da casa do meu senhor, eu sou escravo. Eu traí a pessoa que, apesar de ser escravo, tanto me amava, me respeitava. Eu deixei ele para trás. Aí Paulo deve ter perguntado assim, mas você está a fim de consertar o teu passado e construir o teu futuro? Quero, Paulo. Eu quero Jesus. Agora eu entendo que eu estou errado, que eu estou arrependido, que o que eu fiz não foi um papel de um homem fazer. Eu quero consertar tudo. Aí Paulo diz, mas quem que é essa pessoa que você traiu? Aí eu imagino Onésimo falando assim, Paulo, o nome dele é Filemon. Paulo diz, Filemon? Peraí, mas Filemon mora em tal cidade? Sim. Filemon é aquela pessoa que tem tal aparência física? Sim, Paulo. Você conhece ele? Rapaz, Filemon é meu discípulo, amado. Eu impus a mão sobre ele, ele é um pastor de mão cheia, rapaz. Você largou um homem daquele? Não acredito, Paulo. Você conhece Filemon? Conheço. Você quer voltar para lá? Ele não vai me aceitar, Paulo. Eu pisei na bola. Eu saí da igreja. Eu traí pessoas. Machuquei uma pessoa tão boa como Filemon. Aí Paulo diz, não, pera um pouquinho. Eu vou discipular você e vou mandar uma carta para Filemon. Aí Paulo senta, começa a escrever a carta e diz assim, Filemon, meu filho amado, quero que você receba novamente Onésimo. Onésimo está sendo discipulado por mim, transformou a vida dele, ele quer recomeçar e ele precisa do seu perdão. Por isso vou enviá-lo até você. E quero que você o receba como se estivesse recebendo a mim. Paulo diz, eu acredito em você e sei do amor que você tem pelas ovelhas. Estou te enviando, Onésimo. Recebe ele por mim. A história de um verdadeiro discípulo deve ter arrependimento, mas também deve ter perdão. Deus me trouxe aqui hoje para olhar para muita gente e dizer que tem onésimos na sua vida precisando de uma segunda chance. Deus me trouxe aqui hoje para dizer que Deus acredita em segunda chance. Esse Onésimo pode ser teu esposo, pode ser tua esposa, pode ser teu amigo, pode ser uma pessoa que no passado te ofendeu, mas as pessoas mudam, Deus pode mudar histórias, pessoas podem encontrar pelo caminho homens de Deus que as instrui pela vida. Então o Senhor está dizendo para mim nesta noite, dizendo para você, que nesta mensagem, nessa volta dos cultos presenciais, Deus está dizendo, onde está o povo da segunda chance? O povo da outra chance? O povo que vai ser um discípulo igual a Filemon, que vai olhar para os onésimos da vida e dizer, pode vir para casa, pode voltar para a igreja, se você é a 100ª ovelha, pode voltar, não importa o que você tenha feito, a gente vai amar você de forma incondicional. Sabe por quê? Porque a gente foi chamado para perdoar, porque o 70 vezes 7 é a matemática do amor, ela continua valendo para os dias de hoje, a matemática de Deus não mudou. Então Deus me trouxe aqui hoje para dizer, recebe Onésimo de volta, ele mudou, ele pode ser diferente. Deus quer implantar na tua vida o 70 vezes 7, perdoa. Se matricule na escola do perdão, porque sem perdão ninguém pode ser discípulo. Hoje eu quero, não é uma pregação evangelística, mas é uma pregação de ensino. E eu quero que você compreenda, porque eu não prego para você se emocionar, eu prego para você saber. Porque Deus não fala para você se emocionar, Deus fala para você ser transformado.
O que me chama a atenção na história de Onésimo, de Paulo e de Filemão, é que no versículo 5a, o apóstolo Paulo diz assim para Filemão: porque declarou Paulo para Filemão, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Para ser um discípulo igual a Filemão, a gente precisa aprender algo com ele. Sabe o que eu fico pensando? Paulo falou assim: Filemão, sua fé é pública. Todo mundo fala. Todo mundo reconhece o coração que você tem. A gente sabe, fica sabendo, virou notícia. Mas o que me chama a atenção é que tem pessoas que a gente ouve falar tudo sobre ela. A gente vê pessoas falando assim: comprou um carro novo, notícia. Passou no vestibular, notícia. A gente ouve falar: fulano não quer mais saber da igreja, notícia. Tem gente que a gente ouve falar tudo sobre ele, mas a gente nunca ouviu falar da fé dele. Ouve-se falar tudo a respeito dele, mas nunca teve uma notícia dos frutos que ele dá na igreja, na fé, no casamento. E discípulo de Jesus, o real discípulo de Jesus, igual a Filemão, além de perdoar, ele não esconde a sua fé. Muito pelo contrário, ele transmite a fé dele com alegria, com entusiasmo, com emoção. Eu estou pregando para uma igreja que a fé dela vai virar notícia, vai ser público. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Eu profetizo, eu declaro na tua vida que um discípulo igual a Filemão vai se instalar na tua vida. Você vai viver uma fé de forma pública, uma fé contagiante, uma fé eloquente, poderosa, e que onde você passar, vai dizer: graças a Deus, ainda bem que você chegou. Por quê? Porque quando você chega, o ambiente muda. Porque quando você chega, as coisas acontecem. Por quê? Porque José, onde José chegava, José mudava o ambiente. José foi tão absurdamente discípulo que José fez uma cadeia prosperar. É isso que Deus espera de você, uma fé pública. Tem que virar notícia. O povo tem que saber que naquela casa, os vizinhos da direita, da esquerda, tem que saber que naquela casa tem uma Ana orando com lágrimas à beira do altar, balbuciando dia e noite. Os seus vizinhos têm que saber: eu posso contar com ela, posso contar com ele. Por quê? Porque a fé dela é pública, a fé dela é contagiante, é verdadeira, é poderosa. Eu estou pregando para uma igreja que vai abalar essa cidade pela fé. A gente vai arrasar essa cidade, vai partir para cima, e vai ter um monte de Filemão perdoando 70 vezes 7, 70 vezes 7, perdoando. Você perdoou por quê? Porque eu sou igual a Filemão, um discípulo amado, um discípulo que tem uma fé pública e contagiante. Você quer virar notícia? Que seja pela fé, que seja pelo perdão, pelo exemplo e pelo amor. Segunda coisa que eu vejo na vida de Filemão, porque eu quero me tornar um discípulo igual a Filemão. Paulo elogia demais ele. Paulo fala assim, olha, no versículo 5b, Paulo fala assim: e declarou também. Eu fiquei sabendo, Filemão, do seu amor. Olha que coisa linda. Virou notícia. O amor que você tem pela igreja, os santos são a igreja. O amor que você tem pelos irmãos, Filemão. Viajou milhares de quilômetros de distância, sem redes sociais, sem Instagram, sem Facebook, sem YouTube, sem correios. Mas pessoas estão levando a tua fé e dizendo: lá naquela igreja tem um tal de Filemão. Pensa num cabra arretado para amar os irmãos. Não só a fé de Filemão virou notícia, mas o amor de Filemão. Já pensou?
Alguém falar assim, fulano, chegar em você e dizer, fulano, eu fiquei sabendo que você ama os irmãos acima da média. Gálatas capítulo 6, verso 10, é para você. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo diz, ama todo mundo, mas especial aos da família da fé. Esse é um mandamento, não é opcional. A gente precisa amar a todo, mas em especial a família. Irmãos, a igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para pertencer. A igreja não é um lugar, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Você chega de um jeito e vai partir para a vida de outro. Isso é igreja, é uma família. Mas primeiro lugar, diz a palavra, se tiver que ajudar alguém, primeiro lugar, a família da fé. Tem gente que é piedoso com as causas sociais. Tem gente que é piedoso com gente que está lá na África, mas negligencia os irmãos da igreja da fé. Quantas pessoas já chegaram em mim e disseram assim para mim, olha, vou pegar o meu dízimo e eu vou doar em uma instituição de caridade. Na cabeça dele isso é certo, é bíblico, e não é. Porque primeiro a família da fé. Você pode ser a melhor pessoa do mundo lá fora. Você pode ser gente boa, sorrir para todo mundo no seu trabalho, mas se na sua igreja você não serve os seus irmãos da fé e não trata Deus como Pai e a igreja como família, você está negando a sua fé. Igreja é uma família. Por que Deus colocou um pastor na igreja? Por que Deus deu uma esposa para o pastor da igreja? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, essa pessoa que eu coloquei no altar é o pai espiritual de vocês. Essa mulher que eu pus ao lado dele, essa pastora, é a mãe espiritual. E vocês são filhos. Vocês são irmãos. Eu declaro que esse amor vai invadir teu coração. A gente fica lá em casa e eu sinto tanta falta de vocês. A gente fica lá em casa nesse tempo todo, eu fico pensando nisso. Será que estão comendo direitinho, estão tomando remédio? É filho. Para a gente, vocês são como filhos. E vocês precisam amar uns aos outros como família. A dor de um não é a dor dele, é nossa. O dom que você tem não é seu, é nosso. O dom do louvor dos meninos não são deles, são nossos. Se você está triste, a gente está contigo. Você está feliz, passou do vestibular, comprou teu carro, a gente vai alegrar junto. Alguns falam para mim, você tem dom de cura, porque você não faz culto no meio da rua, enche aquela igreja. Eu falei, porque não é isso o propósito de Deus. Não adianta você encher uma igreja e não cuidar bem dela. Tem que preparar discipuladores, novos pastores, preparar uma liderança forte. Para que as pessoas venham chegando, porque a pessoa vem para a igreja, vem machucada, ela vem ferida. Sabe, irmãos, eu não concordo com o homossexualismo, mas os homossexuais têm que saber que o refúgio deles é aqui. Eu não concordo com os bêbados, mas os bêbados têm que saber que a casa deles pode ser aqui. Eu não concordo com os drogados, mas os drogados têm que saber que aqui é o refúgio deles, aqui tem gente amorosa, que vai dizer, olha, concordar com a prática, a gente não concorda, mas eu estou aqui para te amar, o que eu posso te servir? Isso é igreja. É isso que Jesus faz, tocava em prostituta, em drogado, tocava em leproso, isso é a igreja, isso é o evangelho da graça. Ame seu irmão. Eu fico tão triste quando eu fico sabendo que tem irmão que não conversa com o outro, está brigado com o outro e que não conversa. Meu Deus, que é isso?
Onde fica o evangelho? Onde fica... E como é que é uma pessoa dessa que não perdoa, bate no peito e diz que é crente? Não existe crente sem perdão, irmão. Aí você fala assim, mas ele é muito difícil, mas é porque a gente não se enxerga. Eu sei o quanto eu sou difícil também. Eu sei o quanto é difícil amar a minha vida. Eu sei o quanto é difícil às vezes para vocês. Eu chegar aqui de mau humor e pregar brabo e essa coisa. Eu sei que é difícil me amar. Eu me olho no espelho, eu me enxergo. É por isso, pelo perdão que eu recebi de Jesus, por ser uma pessoa difícil, é por isso que eu perdoo o meu próximo também. Isso é ser discípulo de Jesus. A Bíblia diz, aqui no versículo 7, em Filemão, o apóstolo Paulo fala mais uma coisa de Filemão que me chama a atenção. Ele fala assim, além de tudo isso, Filemão, no versículo 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolar. Olha isso. Repete comigo uma coisa. O amor é tão poderoso que chega a ser maior do que a fé. Você sabia que amor é maior do que a fé? Eu sabia que tem muita mãe que às vezes nem crente é e ora por um filho e Deus ouve por causa do amor. A Bíblia fala, agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o... Qual que é o maior? Então mais amor. Você quer poder? Mais amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria um barulho que incomoda. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, o dom da ciência, de maneira tal que conhecesse todos os mistérios, e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Paulo diz que sem amor, nada aproveitará. Amor. Olha o que ele diz, seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração da igreja, dos santos. Que a sua alegria leve consolação e renovo aos irmãos da igreja. Que a sua alegria, que você seja um reanimador de irmãos. Um ente, graças a Deus. Graças a Deus você me ligou. Graças a Deus você veio na minha casa. Graças a Deus você se lembrou de mim. Sabe por quê? Porque em dias difíceis, o coração das ovelhas precisa ser animado. Em dias difíceis, de inversão de valores, de violência, de injustiça, de perseguições aos fiéis, as ovelhas precisam receber amor, ser reanimadas. Às vezes a igreja tem uma mania de apontar dedo para as pessoas. O irmão, hoje, por exemplo, faltou muita gente na igreja. Só que se a gente ficar aqui apontando o dedo para eles, sem antes saber o que está acontecendo, é injusto. Talvez muitas pessoas não vieram aqui hoje porque não tinha dinheiro para pôr petróleo no carro. E a gente está apontando o dedo, não quer saber nada de nada. Às vezes, muitos jovens não vêm à igreja porque estão escravizados no pecado e sofrem com isso e não conseguem sair. E a gente está apontando o dedo ao invés de abraçar, de falar, pode chegar, pode vir, mas eu sou imperfeito. Não, mas nós temos um lema, nessa igreja é proibido gente perfeita. Pode vir, pode chegar, eu vou ajudar você, eu vou estender a mão para você. Eu estou aqui para ser aquela luz do fim do túnel que você tanto precisa. Você está em pecado? Podemos não concordar, mas eu vou te ajudar a sair daí. É muito melhor do que apontar o dedo. Posso contar uma coisa? Olha o que é reparar os outros. Eu estava no supermercado fazendo uma compra hoje, na hora do almoço. E o supermercado tem sabe aquelas câmeras internas que eles colocam no supermercado? O infeliz colocou uma câmera no supermercado dele bem por cima, para pegar de cima para baixo. Aí vem eu e
sem perceber, eu paro debaixo dela. Sangue de Jesus tem poder. Debaixo da câmera, em cima. Aí eu dei uma olhada para a televisão, falei, tem uma televisãozinha ali, tem câmera. E eu estava olhando um rapaz. Falei, coitado desse homem, tá tão careca. Falei, esse coitado tá pior do que eu. Esse tá ruim, tá careca. Eu julgando o rapaz. Aí de repente eu peguei, virei a cabeça e o trem mexeu. Falei, é eu? Irmão, era eu. E eu julgando o outro. Falei, meu Deus, eu tô pior do que eu pensava. Tô pior do que eu imaginava. E eu acusando o outro. E a gente é assim. Sabe o que eu aprendi com Jesus hoje? O Senhor falou assim, sabe por que você achou feio aquilo lá demais? E acusou o rapaz? É porque geralmente, quando a gente tem alguns defeitos, e a gente não quer enxergar em nós mesmos, a gente repara o defeito que o outro tem semelhante ao nosso, e acusa ele. Sabe o que Jesus falou para mim? Que quando você vê uma pessoa que aponta demais o erro dos outros, é porque ela esconde pecado. Você não foi chamado para acusar as pessoas. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar as pessoas. Se o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso pastor, disse que nem ele veio para julgar as pessoas, por que os filhos amados dele vai julgar? Paulo pergunta, por que você julga teu irmão? Jesus falou o seguinte, quando você for julgar alguém, quando você for tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu. Porque os nossos pecados, nós somos igual formigas. Os nossos pecados só mudam o assunto social. A igreja não vai vencer as potestades políticas brigando em rede social. A igreja faz política de joelhos. Existem pessoas que lamentavelmente fica conhecido como fofoqueiro da igreja e não como que ama. Lamentavelmente tem gente que fica conhecido como avarento, que não abençoa ninguém, não ajuda ninguém, não dizima, não oferta. Lamentavelmente tem gente na igreja que fica conhecido como o briguento, o nervoso, o arrogante, o sem noção. Tem gente que fica conhecido como aquele que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas pensamentos malignos no coração. Que em nome de Jesus, que o caso, no nosso caso, da palavra da vida, eu quero declarar uma coisa sobre você. Você recebe? Você recebe profecia? Então abra a tua mão para receber isso. Eu declaro que você vai ser conhecido como positivo da igreja. Eu declaro que você vai ser conhecido como consolador da igreja. Eu declaro que você vai ser conhecido como encorajador da igreja. Eu declaro que você vai ser conhecido como aquele que aponta o caminho para os irmãos andarem. Eu declaro que você vai ser conhecido como aquele que oferece apoio, que fornece solução, fornece direção. Eu declaro que você vai ser visto como aquele que perdoa mais, como aquele que é mais paciente. Você vai sair desse estado de mundanismo que você se encontra e você vai entrar na graça de Filemão. E a graça de Filemão vai alcançar você e vai virar notícia. É ele. Muitos vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, quem te viu, quem te vê, não vai conseguir entender. É mistério de Jesus, é mistério de Jeová. Vai dizer: aquele marido antigo, ele agora está dessa forma. O que foi com ele? Foi a graça de Filemão que o alcançou. A graça do discípulo verdadeiro, do real discípulo, do discípulo fiel, verdadeiro, amoroso, paciencioso, que oferece apoio. Eu declaro: quem recebe isso, a unção de Filemão vai te alcançar.
alcançar nesta noite. Quem crê nisso, levanta essa mão para cima e dá um glória a Deus. Labarachuri canta lahas. Ore labarachuri lahamasuri canta lamas. Palavra da Vida é uma igreja que talvez não tenha um pastor que prega bonito, porque uma pregação como essa na religião seria assim: Onésimo perseguiu Filemão e Deus fez ele voltar no lugar onde ele humilhou. Vão voltar lá para você, onde te humilharam, e vão pedir perdão, clemência, e você por cima, o Onésimo por baixo. Não, isso não é bíblico. Você não tem que ficar por cima de ninguém que te humilhou, não. Não. Jesus nunca ficou por cima de ninguém. Ele foi para debaixo da terra. Ele desceu do céu, veio para essa terra e foi para debaixo da terra. E nós o humilhamos, e nós batemos nele, e nós o ferimos, o penduramos em uma cruz, e ele morrendo por nossa causa dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E depois que ele ressuscita, Pedro o havia negado, ele volta e a primeira pessoa que ele pergunta: cadê Pedro? Cadê ele? Não, eu não quero ficar, mas ele te traiu, ele te negou. Não, mas não importa quantas vezes ele me traiu, o que importa é quantas vezes ele me amou e quantas vezes eu perdoei. Isso é evangelho. Não é ficar ouvindo essas coisas. Quando eu falo isso, eu não estou falando mal dos irmãos, mas pelo amor de Deus, virou bagunça. Estão colocando irmãos contra irmãos. Estão colocando uns contra os outros nas pregações. Aqueles que te perseguiram não vão ver, não. Você vai perdoar. Você vai orar por ele para a cegueira, as escamas dos olhos caírem. Você vai ser para os seus inimigos o que Filemão foi para Onésimo. As pessoas podem mudar e você pode ser um agente de transformação. Eu quero que você seja, meu irmão, em nome de Jesus, como Barnabé. O que Barnabé foi para Paulo, quando Paulo ainda estava na ignorância, no nervosismo, mandou João Marcos ir embora, um garoto que estava aprendendo o ministério, mandou embora. Comigo você não anda? Menino, custoso, vai embora daqui. Aí sabe o que Barnabé fez? Calma, Paulo, é só um garoto, ele vai desviar. Vai tu também. Barnabé foi acompanhar o menino. Aí tempos mais tarde, quando Paulo caiu a ficha, quando Paulo caiu em si, falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Traz Marcos para mim. Estou com saudade dele, eu errei com ele, traz ele de volta para mim. Porque pastores também erram, mas pastores também se arrependem para a graça de Deus. Discípulos erram, mas discípulo verdadeiro volta atrás e conserta o erro. Eu quero que você seja o que Barnabé é. Barnabé ficou conhecido como o José das Consolações. Você sabe qual que é o apelido teológico de Barnabé? José das Consolações. O homem que coloca paz por onde chega. Estou caminhando para o final. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que Paulo disse assim para Filemão, versículo 8. Por isso, olha o coração desse pastor. Olha o que é ser líder. Paulo fala assim: Filemão, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com amor. O pastor pode mandar na ovelha. Biblicamente falando, pode. Mas Paulo abriu mão de ser ignorante. Paulo abriu mão de ser nervoso. Paulo abriu mão de usar a autoridade dele para falar assim: eu não quero que você decida aceitar Onésimo de volta, porque eu estou mandando você fazer isso. Mas eu quero que você decida, não por minha ordem, mas por amor. Escute o que eu vou dizer. Discípulos são chamados ao serviço em todo o tempo.
Jesus te chama o tempo todo para trabalhar. Ele quer que na igreja, Ele quer que você exerça seu ministério, seu dom, cada um sirva no dom que foi chamado. No seu trabalho, Ele quer que você seja um agente infiltrado da fé, um FBI de Jesus, uma investigação de almas que Ele quer colher lá dentro. Então, um discípulo verdadeiro, ele é chamado para trabalhar o tempo todo. Só que tem uma coisa, tem uma diferença. Tem gente que serve na base da raiva. E tem gente que serve na base do amor. É muito fácil você ver um discípulo que surpreende. Quando eu peço o Kleber, por exemplo, para trocar essa lâmpada aqui, Kleber, o Carlos, Kleber, essa lâmpada quebrou, você pode trocar para mim, que eu estou meio pesado, se eu subir quebra tudo. Eu, pastor, troco sim. Isso eu peço no domingo à noite. Quando eu chego na segunda-feira na igreja, eu vou ligar, ó, o irmão trocou a lâmpada, ótimo. Mas aí quando eu olho para essa bateria, está limpinha, eu falo, quem é que limpou? Quando eu olho para essa parede, estava toda suja, passou uma tinta, alguém pintou também, quem foi? Aí você vai investigar, quem foi que fez? Mas quem foi que mexeu com tudo isso aqui? Pastor, fui eu, você mandou trocar a lâmpada, eu vi que estava precisando de reparo, eu já aproveitei e fiz mais coisas. Sabe o que é isso? É gente que obedece a Deus, não por uma ordem de um homem, mas porque ama Jesus. Você foi chamado para obedecer com espontaneidade. Não é para fazer sob pressão. E quando Jesus mandar você fazer uma coisa, surpreenda. Vá além. Vá além. Surpreenda Deus, surpreenda os irmãos. Versículo 9. Paulo diz, prefiro fazer um apelo com base no amor. Prefiro, olha isso. Olha o que é um discipulador. Eu não quero mandar em você. Eu não quero ter que usar autoridade para poder te punir. Eu não quero te pôr no banco, não. Eu prefiro fazer um apelo a você com base no amor. Ele não dá uma ordem para Filemão, para receber Onésimo e perdoar. Ele não apoia na autoridade apostólica que ele tinha. Mas ele se apoia no amor que estava no coração de Filemão. Sabe o que é o bom da autoridade? O bom da autoridade é não precisar usar. O bom da autoridade é não precisar usar. É fazer tudo na base do amor. Tudo na base do amor. É obedecer com espontaneidade. Eu vou parar por aqui e no próximo domingo eu continuo. Mas eu vou encerrar dizendo uma coisa a vocês. A importância do amor é algo tão precioso. Porque eu reconheço que Deus está cuidando de mim. É quando os irmãos manifestam amor pela gente. É quando os irmãos, como diz, como eu acabei de ler aqui no texto. É quando os irmãos evidenciam o seu amor pela gente. É aí que eu me sinto cuidado por Deus. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui na igreja. A irmã Leidiane falou comigo um dia pelo WhatsApp. E aí eu estava tão mal naquele dia, mas tão mal. Olha o que tinha acontecido comigo. Eu tinha feito todos os cursos de discipulado da igreja, escrito tudo à mão, palavra por palavra. E eu achei que eu tinha salvo num pendrive. Para mim eu tinha arrastado para lá e tinha salvo no pendrive. Aconteceu que minha máquina deu problema, teve que levar para o conserto, não teve como entrar dentro dela e teve que formatar a máquina todinha. Então tudo que estava dentro da máquina foi desaparecido, perdeu tudo. Mas para mim estava dentro do pendrive, tudo que eu tinha feito. Quando a máquina volta para casa,
que eu vou pegar o pendrive, vou colocar dentro do meu computador. Cadê o material? 6, 7 meses de trabalho diário, tudo perdido. Perdi tudo. Eu estava tão mal, mas tão entristecido que eu falei assim, Luciana, eu vou alargar tudo. Eu não vou mexer mais com isso. É muita, sei lá o quê. Mas me deu uma tristeza, 6 meses escrevendo e eu perdi tudo. Aí a irmã Leidiane entrou em contato comigo, falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei, não, tá não, minha irmã, estou tão chateado. Aí eu contei a história de 6 meses de trabalho, todos os cursos, para o discipulado da igreja, que a gente ia começar já a implantar. Eu perdi tudo porque eu fiz isso, isso e isso. Ela falou assim, eu sinto te dizer de Deus, acalma teu coração, fique em paz, porque aqui dentro de mim tem uma voz dizendo que se foi o Espírito Santo que jogou tudo isso fora, Ele limpou, porque o que Ele tem para te entregar é muito maior do que aquilo que você pensa, imagina ou escreve. Quando ela falou isso para mim, parece que uma bomba entrou dentro, uma bomba de alegria, uma bomba de poder. Sabe quando você recebe uma injeção de ânimo? Quando você fala, meu Deus, era isso mesmo. E naquele exato momento, eu sentei de novo, na frente do computador. Falei, miserável, eu agora vou te vencer. E eu estou impressionado com o nível de conteúdo que Deus está dando para a nossa igreja no discipulado. Os meninos, quando vão ler, vão discipular, quando chega na parte que diz que você é um filho amado de Deus, negada chora. E não tinha isso no discipulado. O curso de liderança estava uma porcaria. Hoje eu estou tendo orgulho, eu vou lançar um livro de liderança, porque está top demais. O povo está mudando, está transformando, tem gente mudando de vida. Sabe o que acontece com isso? É porque na vida eu não tinha chegado a essa conclusão sozinho, que Deus jogou tudo fora, porque Ele queria algo melhor. Mas Deus usou uma irmãzinha, uma filha amada dele, da igreja, uma irmã de fé, que falou, fica tranquilo, Deus me revelou o que aconteceu, é para algo melhor, porque quando Deus tira algo de você, é para dar algo maior, melhor. Nem tudo que é perda, mas é ganho. Então nós precisamos amar uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Seja um discípulo igual a Filemão. Quem quer ser um discípulo igual a Filemão? Quem quer hoje se tornar um Filemão nessa cidade? Um discípulo amado, vai ser discipulado, vai discipular, vai ganhar almas, vai mudar vidas. Quem concorda com isso? Isso é o evangelho da graça de Deus. Adore o Senhor.